Trago uma notícia sensacional que vai deixar os bolsonaristas desesperadíssimos. É que a maioria dos brasileiros rejeita anistia a golpistas do 8 de janeiro, é o que diz a pesquisa Datafolha. O levantamento mostra que apoio segue minoritário, apesar de campanhas de Bolsonaro e aliados pelo perdão aos envolvidos. E eu sou Eduardo Coelho, direto do Fronte, animadíssimo e super alegre com essa notícia. A proposta de anistiar os envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, que culminaram na depredação das sedes dos três poderes em Brasília, é rejeitada por 55% dos brasileiros, segundo a mais recente pesquisa do Datafolha. Outros 35% aprovam a medida, enquanto 10% não souberam opinar. A sondagem realizada nos dias 29 e 30 de julho, com 2.004 pessoas entrevistadas em todo o país, mantém a tendência de rejeição majoritária observada nas rodadas anteriores. A margem de erro é de 2 pontos percentual para mais ou para menos. Os números revelam estabilidade em relação à última pesquisa feita em abril, quando 56% rejeitavam a anistia e 37% a apoiavam. Em março de 2023, logo após os ataques, é que a rejeição era ainda maior, chegando a 63%, com apenas 31% favoráveis. A variação é atribuída em parte à campanha liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, que tem promovido manifestações públicas e articulado apoios no Congresso em defesa da anistia aos seus aliados presos ou condenados por participação nos atos. Apesar do esforço, o tema segue impopular entre a maioria da população. O Bolsonaro, que já está inelegível até 2030 por conta de ataques ao sistema eleitoral durante a campanha de 2022, ele enfrenta ainda um cerco judicial mais intenso. Ele está sendo investigado por envolvimento direto na tentativa de golpe de Estado que culminou no 8 de janeiro, que é o episódio considerado pela Procuradoria-Geral da República como desfecho de uma trama golpista iniciada ainda durante seu governo. E agora ele sofreu aí as medidas cautelares e também a prisão domiciliar. Então, atualmente, o Bolsonaro está em prisão domiciliar e outras restrições judiciais por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que apontou o risco de fuga ao exterior, temendo que o Bolsonaro pudesse fugir. Caso ganhou repercussão internacional após o apoio público dado ao Bolsonaro pelo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, e em resposta ao governo norte-americano, ele impôs sanções inéditas ao Brasil, como aumento de tarifas de importação para certos setores em até 50%, sob a alegação de perseguição política ao ex-presidente, Quer dizer, uma atitude descabida que fere até a soberania nacional brasileira. Além disso, o Alexandre de Moraes ele passou a figurar em uma lista americana de sanções econômicas ao lado de nomes acusados de violar direitos humanos, envolvimento com terrorismo ou corrupção. A inclusão ainda será alvo de disputa jurídica. E apesar da rejeição majoritária à anistia, o Bolsonaro ainda aposta em um possível retorno ao poder por meio da eleição de aliados. E um dos principais nomes citados como seu herdeiro político, que é o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ele já afirmou que anistiaria Bolsonaro e seus apoiadores, se fosse eleito presidente. A proposta, contudo, ela confronta a atual jurisprudência do STF sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito. E o debate sobre a anistia ele deve continuar nos próximos meses,
especialmente à medida que se aproxima o calendário eleitoral de 2026. No entanto, com a crescente pressão nacional e internacional somada à impopularidade da medida entre eleitores, a chance de aprovação da proposta no Congresso parece cada vez mais remota. E tem um problema aí também em relação ao Tarcísio, que ele declarou aqui, caso seja eleito, né, que ele vai dar o indulto, vai anistiar, vai perdoar o Bolsonaro, e também já saiu uma pesquisa em que a maioria dos brasileiros rejeita que alguém que seja candidato que dê o perdão ao Bolsonaro, né? Mas é muito interessante sabermos que a maioria dos brasileiros rejeita a anistia aos golpistas de 8 de janeiro. Então, você contribui, colabora conosco, você curte o vídeo, coloca a tua opinião, escreve aqui, compartilha para seus amigos, familiares, vizinhos, colegas de trabalho, pessoas que você imagina que possam gostar desse assunto, para que elas estejam cada vez mais podendo se informar. E você colabora aqui, dá um apoio, dá uma força para o nosso trabalho, você se inscreve no canal. Caso você já tenha feito sua inscrição aqui no nosso canal, você convida mais alguém, um amigo, uma amiga, para a gente poder avançar cada vez mais e crescer esse canal, o maior número de inscritos, e a gente poder avançar para contribuir para o aumento da consciência política no Brasil. Pesquisa nova, de opinião, notícia relevante da nossa sociedade, em especial da política, a gente passa aqui para compartilhar, dividir, refletir com vocês. Até breve, e o Brasil é dos brasileiros.